Bem, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de linguagens e técnicas de programação. E o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com variáveis e expressões da linguagem C, né? Mas antes da gente iniciar o conteúdo da disciplina efetivamente, né? Eu gostaria de mostrar para vocês um ambiente aqui de programação e como que vocês vão ter que fazer para poder colocar esse ambiente em funcionamento, né? Essa que é a ideia. Então, a gente usa aqui um ambiente de programação que é o Code Blocks. Então, vocês vão baixar ele aqui, ó. Vocês vão em Code Blocks, digitar aqui no Google Code Blocks. Você está visualizando aí direitinho, Lourdes? Tô visualizando direitinho. Ah, beleza. Você tem computador na sua casa? Não, tô assistindo pelo celular. É, pelo celular? Então, no seu caso específico, você vai ter que fazer as atividades no caderno. Como você não tem computador em casa, entendeu? Não, entendi, tá tranquilo. Eu até acho melhor. E aí, e aí você faz os programas, né, no caderno, e aí depois você gera o PDF e submete na atividade. Mas em linhas gerais aqui, eu vou passando de uma forma geral, né? A gente vai usar o software Code Blocks, ó. O que que vocês vão fazer? Tem aqui o Code Blocks, né? Eu digitei aqui no Google Code Blocks, ele aparece essa primeira tela aqui, mas vocês podem ir direto na segunda, que é a de download. Aí vocês vão em download e aí vão escolher essa opção aqui, ó, de binary release, né? É o binary release, que é a versão binária dele, né? Essa release aqui significa versão. Aqui vocês vão escolher, no caso, o sistema operacional de vocês, no caso que eu utilizo o Windows, então eu vou escolher essa opção. E aqui, ó, ele vai me dar todas as opções de download e a gente vai escolher aqui a opção de download utilizando esse MinGW aqui, ó. MinGW é um software que a gente vai utilizar, então preciso de fazer a instalação dele, né? E aí eu vou baixar esse aqui, ó, CodeBlocks 20.03 MinGW no setup. Pode escolher tanto esse servidor aqui, ó, ForceHub, quanto SourceForge.net. Então vocês vão clicar aqui no sourceforge.net, por exemplo, e vão vir aqui na opção download. E vai realizar o download do Code Blocks, né? Vou salvar ele aqui especificamente na pasta downloads. Ele está fazendo o download que é um pouquinho grande, porque ele vem com o compilador, né? Então aqui, ó, ele está dando 145 MB. Parece que ele interrompeu aqui o download, deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo aqui, ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo fazer o download. Esse segundo aqui ele conseguiu fazer. Que pode até cancelar. Beleza, ele fez o download aqui. Vou abrir, né, esse arquivo. Ele vai pedir autorização aqui para instalação. E eu vou realizar a instalação padrão do Code Blocks, né? Então, eu vou Welcome to Code Blocks Setup, pode ir Next.
Aqui são os termos, né? A gente coloca para eu aceito, instalação default. Aqui é o local onde que ele vai realizar a instalação, né? Do CodeBlocks. E aqui ele vai fazer a cópia, né? A extração dos arquivos para essa pasta, os arquivos que ele vai precisar. Ele já gerou aqui em cima, ó, um link para o CodeBlocks. Tá acompanhando aí, Lourdes? Tá tranquilo? Se você tivesse o computador quieto ali, seja bem-vindo à nossa aula. Tá sim, tá dando para acompanhar. A gente está fazendo aqui o download do CodeBlocks, tá? Então, eu fui aqui repetindo, né? No site do CodeBlocks, mais uma vez. Aí eu fui em Downloads, fui em Download the Binary Release. Aqui eu escolhi o Windows XP. E aqui eu escolhi essa opção aqui, ó. CodeBlocks, essa aqui especificamente. Essa que eu escolhi para fazer o download, fiz o download e agora estou realizando a instalação, né, do CodeBlocks. Bem tranquila essa instalação aqui, porque é só seguir as opções default, né? Ele está realizando ainda a instalação. Ó, ele está perguntando se eu quero executar o CodeBlocks agora. Sim. Aqui ele já detectou o compilador, ó, GNU GCC Compiler. Ele já detectou ele no meu sistema. Dá OK, que é só para finalizar. Aí ele pergunta aqui, é uma ferramenta em inglês, né? Ele fala assim, ó, CodeBlocks não é atualmente a aplicação padrão para os arquivos C e C++. Você quer configurá-lo como a aplicação default? Você pode mudar essa associação, né, nas configurações do ambiente. Eu vou colocar aqui não, porque eu tenho um outro software que eu utilizo também. Aí eu quero permanecer como está, né? Então eu vou dar só OK aqui. Esse é o CodeBlocks. O CodeBlocks está aberto aí e tal. Aí o que nós vamos fazer? Nós não vamos trabalhar inicialmente com workspace, com múltiplos projetos, porque isso gera um certo complexidade na hora de utilizar o CodeBlocks. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai criar um primeiro programa e a gente vai criar um arquivo no bloco de notas, tá? Um bloco de notas, eu vou abrir o bloco de notas e eu vou nesse arquivo aqui, vou em salvar como. Eu não vou colocar como TXT, não. Eu vou lá na pasta onde que eu quero salvar, e nesse caso aqui é a pasta dos programas, e eu vou colocar aqui, ó, todos os arquivos, e vou colocar o programa, o primeiro programa meu aqui, que eu vou chamar de exercício 01. E, na verdade, eu até vou colocar ele, esse arquivo, né, dentro da pasta lista 01 aqui, que é onde que eu vou salvar ele. E aqui eu vou colocar como ponto C. Então, exercício 01.c e vou mandar salvar. Pronto. Abri o CodeBlocks, repetindo, abri o bloco de notas, ó, só o bloco de notas, não tem nada a ver com o CodeBlocks, não. Já fiz o download dele, ó, só o bloco de notas, tá aqui. Né? Fui em arquivo, fui em salvar como, aqui eu coloquei todos os arquivos, aqui eu coloquei ponto .c e mandei salvar. Beleza, foi só isso que eu fiz até agora. Quando eu faço isso, aí eu já consigo abrir aqui esse arquivo, ó.
eu vou nessa pastinha aqui, ó, de abertura Open, né? E agora eu vou lá naquele cara, né? Naquele carinha que eu escolhi, né? Eu tenho que ir lá naquele diretório onde eu armazenei os arquivos. Aí eu vou lá, o diretório dentro dessa pasta da minha disciplina aqui, ó, lista 1, e vou abrir o arquivo. Beleza, aqui eu tenho acesso ao arquivo, né? E aqui eu vou escrever o meu primeiro programa. Não se preocupem com esse texto que eu vou colocar aqui, porque eu ainda vou explicar para vocês com calma, tá? Então, eu vou colocar uma codificação aqui, só para um primeiro programa, e aí eu vou mostrar para vocês esse programa em execução. Que a gente chama de Olá Mundo, né? Hello World. Aí eu escrevi um programinha. Nesse programinha que eu escrevi, ele vai apresentar na tela essa mensagem. E o que esse programa faz, né? Ele só imprime essa mensagem na tela. E como que ele é feito? Eu incluo aqui, usando este comando de inclusão de bibliotecas, a biblioteca stdio.h. Eu tenho uma função em C, que a gente chama de função principal. A função principal, ela tem a palavrinha int antes, que significa que ela é uma função que vai retornar um número inteiro. Ela tem um nome. Neste caso aqui, ela não tem parâmetros, porque os parâmetros estariam entre esses parênteses. O abre-chaves indica início da função, o fecha-chaves indica fim da função. Esse comando printf, eu imprimo o Hello World na tela, utilizando o comando printf, que está dentro dessa biblioteca stdio.h. E o meu programa retorna o inteiro 0. Feito isso, eu tenho que compilar esse programa. E aí eu vou nessa catracazinha aqui, ó, e vou na opção e dou um build. Na hora que eu dou um build, ó, deixa eu ver se ele conseguiu dar o build aqui, peraí. Ele deu um erro e esse erro pode... Não, mentira, aqui, ó. Code block, ele não deu erro, não. Aqui, code blocks, aqui, ó, build... Aqui, ó, tá build messages. É porque eu preciso destacar aqui aonde que serão apresentadas as mensagens do build. Então, é aqui nesse arquivo, né? Então, o build foi executado, e aí depois eu vou nesse playzinho aqui, ó, verde, e mando executar. E aí, ó, ele mostra para mim, né, o Hello World. Somado a isso, deixa eu só ver se eu consigo maximizar aqui essa tela. Deixa eu colocar um pouquinho maior. Colocar no 36 aqui. Isso. Aqui ficou bom, porque aqui eu consigo diminuir um pouco aqui a tela. Deixa eu até pegar aqui, né? Isto. Aí, ó. Beleza, acho que agora todo mundo consegue ver. Aqui eu tenho o Hello World. E ele mostra uma segunda mensagem, né, uma mensagem secundária, descrevendo que o processo... Por que processo? Quando você executa um programa, esse programa ele se torna um processo no sistema operacional, né? Se você observar aqui, ó, se eu for em gerenciador de tarefas, esse programa ele vai gerar um processo. E esse processo, aqui a gente está chamando ele de um aplicativo, né? É um aplicativo. E esse processo, ele retornou o inteiro 0, ó. E retornou também uma terceira mensagem, que é o tempo de execução. E ainda colocou, pressione qualquer tecla para continuar.
Se eu pressionar qualquer tecla, por exemplo, aqui do um Enter, né, ele vai sair, o processo vai finalizar e o meu programa parou a execução. Então, eu acabei de explicar como você faz para compilar um programa utilizando CodeBlocks e executar um programa utilizando CodeBlocks. Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar na construção do programa de vocês. Alguma dúvida até agora? Está tranquilo? Ficou claro? Ashley, seja bem-vindo à nossa aula. Kathleen, Lourdes, alguma dúvida nesse processo de compilação? Professor, ele vai puxar. Onde o senhor vai disponibilizar a aula gravada? Eu não vou conseguir assistir agora, não. Ah, tá. O que que eu vou fazer? Essa aula, eu vou colocar o link dela aqui no Classroom. Ó, no Classroom, o que que vocês têm no Classroom da disciplina de vocês, né? Ó, tá aqui LTP, o link da aula eu já coloquei aqui, né? Da aula síncrona, né? Aí aqui tem as atividades e toda semana vai ter as atividades aqui destacadas. Aí quando eu gerar a aula, eu vou criar aqui, ó, um material que é a nossa videoaula, né? Então a videoaula 01 do dia 4/5, eu vou colocar ela aqui para vocês quando ela estiver disponível, né? Então eu vou postar ela aqui, ó. Aí ela vai estar aqui. Então vocês vão ter o roteiro do que é para fazer, né? A videoaula e depois uma atividade para fazer. E essa atividade vocês vão entregar ela no dia 9, né? Que é até domingo. Então, aqui está o roteiro. Eu vou colocar o roteiro aqui, atualizar ele. A videoaula eu vou atualizar aqui. E a atividade já está até descrita, ó. Fazer os exercícios de 1 a 5, né? E aí eu vou colocar a atividade para vocês aqui, de quais exercícios que são também. Vou colocar para vocês nessa aula. Então, basicamente é isso. Ficou claro? Respondeu sua dúvida aí, Lourdes? Respondeu, sim. É só porque eu não vou conseguir assistir mesmo. Entendi. Então é isso. É para vocês já fazerem um exercício de 1 a 5, né? Então, continuando aqui, gente, com a nossa aula, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero mostrar o conteúdo de variáveis e expressões, né? Então, eu vou declarar uma variável aqui em C, ó. Para eu criar uma variável, eu tenho que definir um tipo para essa variável. Os tipos básicos de C ou é int, ou é float, ou é double, que se assemelha a um float, só que um float maior, né? Ou é o tipo char. Esses são os tipos primitivos. No nosso contexto aqui, a gente não precisa de utilizar o double, não. E eu vou utilizar só esses três tipos aqui, o int, o float e o char. A princípio, depois a gente vai ter necessidade de usar outros tipos mais complexos, né? E aí, esse cara aqui é o tipo. O que é uma variável? Variável é um nome que eu dou, aqui, ó, essa x é uma variável, y é uma variável, c é uma variável. Ponto e vírgula finaliza a declaração de variáveis. Eu criei aqui três variáveis. Ó. O que a variável representa? Ela representa uma posição na área de memória do computador. E eu posso julgar dentro dela um valor. Por exemplo, a variável x, eu posso atribuir para ela o valor 10. Na variável y, eu posso atribuir para ela o valor 3,14. E na variável char, eu posso atribuir a letra maiúscula T. Então, olha para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a variável e definindo um valor para ela. Eu estou pegando a variável y e definindo um valor para ela. Eu estou pegando a variável c e estou definindo um valor para ela.
é isso que está sendo feito aqui. Isso aqui é a declaração de variável e também atribuição de um valor para a variável. Lembrando, o valor sempre aqui do lado direito e a variável do lado esquerdo do comando igual aqui, né, da atribuição. A gente chama o igual de atribuição. Então, eu estou atribuindo 10 a x, em seguida, eu estou atribuindo o float, que é um número decimal, né, com casas decimais, se for necessário, né? Ele pode ter casas decimais. Então, eu estou atribuindo um número real, que a gente fala na matemática, né? A uma variável e eu estou atribuindo um caractere, que é o caractere t na variável c, né? E com isso, eu posso também imprimir esses valores na tela, né? Então, por exemplo, ó, eu vou imprimir, né, a variável x. Como é que eu faço? Quando eu vou imprimir o valor da variável, aqui é aonde a variável vai ser impressa. E aqui, o segundo parâmetro pós-vírgula é a própria variável. Então, ó, eu vou imprimir o x, vou imprimir o y e vou imprimir o c. Então, ó, vou imprimir o y aqui e vou imprimir o c, né? Então, ó, variável logo após o ponto e vírgula, né? E aqui, ó, é onde que eu vou imprimir ela, né? Aqui é um texto que eu vou colocar aqui, ó, o valor de x é igual, e na onde que eu quero que imprima? Eu quero que imprima o x aqui, nessa parte desse texto maior é que eu quero colocar. Eu venho cá e coloco %i. Por que %i? %i de inteiro. A variável x é inteira. Então, eu vou trocar x e colocar x aqui dentro do %i, no lugar desse %i. Então, o texto que vai apresentar aqui será o valor de x igual a 10. Né? Tem que ser, porque eu atribuí 10 aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer para o y. O valor de y é igual a %, só que agora eu vou usar o f. Por que você vai usar o f, César? Porque y tem o tipo float, que é flutuante, né? Que é um ponto flutuante, porque ele tem casas decimais. Então, por isso que eu vou usar o %f. E por último aqui, ó, o valor de C vai ser igual a %C. E aqui eu coloco o caractere. Então, o valor de C vai ser igual a T. É isso que vai apresentar na tela. E vou compilar o meu programa. Na hora que eu compilo o meu programa, ele deu aqui embaixo, está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Ele colocou assim, ó, build file, no target, porque eu não tenho um projeto, para ficar mais fácil. Depois ele colocou build finished. Aí ele coloca 0 erros e 0 warnings. E gastou 0 segundos para compilar, foi muito rápido, né? Então, esse procedimento, ele tem que ter, né, de compilação. Então, eu compilei o meu código. Na hora que eu compilo o meu código, é só mostrar para vocês o que acontece por detrás dos panos. Aqui, ó, é o arquivo .c. Ele gera esses dois arquivos aqui, ó, o aplicativo e o O. Então, se eu deletar aqui, ó, e mandar compilar, olha lá, ó, o que vai acontecer? Ele vai gerar de novo. Paguei, mandei compilar, ele gera de novo, né? E esse carinha aqui é o meu programa. E eu vou executar ele apertando nesse botãozinho verde aqui, ó, Run. Ó, ele imprimiu, ó, o valor de x é igual a 10, o valor de y é igual a 3,14, o valor de c é igual a t, né? Foi isso que ele realizou.
Só que não ficou muito bonitinho, porque ele colocou um concatenado com o outro, né? Logo em seguida. Aí em C eu posso colocar um barra N, barra invertida N aqui, que significa uma quebra de linha. Eu vou colocar um barra N para explicar uma quebra de linha. Olha, eu executei, mas não compilei, aí ele não refletiu o resultado. Então, eu tenho que compilar e depois eu tenho que executar. Agora, ele mostrou separadinho, ó, aqui os 3 textos, né, que eu coloquei. Então, é isso que foi realizado aqui nesse nosso primeiro código, né, relacionado a nosso curso. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. É isso. Basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês. O que é a declaração de variável e o que é o processo de compilação e execução. Agora, com isso, vocês conseguem começar a fazer alguns exercícios. E aí, eu vou mostrar para vocês a nossa lista de exercícios. Deixa eu pegar ela aqui. Uma lista de exercícios bem simples. Esse material que eu utilizo aqui é um material que ele foi desenvolvido por um professor da FACOM, Faculdade de Computação da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. É um excelente professor. Algumas aulas complementares eu vou colocar dele, né? E eu vou colocar o link e vou dar os devidos créditos, né? Porque foi o professor que elaborou essas listas e etc. Eu estou aqui utilizando o material elaborado por ele, né? E vocês têm que fazer para essa semana esses 5 exercícios dessa lista de exercícios. Eu vou fazer 2 exercícios aqui, porque ele envolve esse começar, né? Vamos começar. Como é que a gente vai começar? Então, eu vou fazer esses 2 exercícios aqui, vou mostrar exemplos desses 2, e aí vocês finalizam com esse terceiro exercício. Ó, o primeiro exercício é, faça um programa que leia um número inteiro e o imprima. Nesse nosso programa que a gente trabalhou aqui, ó, a gente não leu nada. A gente fez atribuições, né, de valores para variáveis. Declaramos variáveis e demos um comando de saída de dados. Até agora, nada de entrada de dados. Então, o que eu vou fazer para conseguir fazer o exercício 1? Eu vou criar a variável x, que é uma variável inteira. Não vou criar essas variáveis que eu expliquei para vocês aqui. Depois, em um outro contexto, a gente vai utilizar. Essas atribuições aqui eu vou tirar. E esse valor aqui eu vou tirar. O que esse programa aqui está fazendo até agora? Ele imprime o valor da variável x na tela. Isso que ele está fazendo. Se eu compilar aqui e executar, ele mostra aqui, ó, o valor de x é igual a 10. Mas o exercício da lista, ele fala assim, ó, faça um programa que leia um número. O que é ler na linguagem C? Aí a gente não vai usar o printf para ler. A gente vai usar o scanf. Ele tem mais ou menos a mesma sintaxe. Ó, entre com um número inteiro, eu vou colocar esse texto aqui, ele não aceita acento, tá, inicialmente, mas depois a gente vai mostrar para vocês como que faz para permitir, né, que se coloque acento. E aqui eu vou colocar, ó, 2 pontos. Esse scanf aqui, ele não vai ler esse valor. Aqui, então, no caso, eu estou imprimindo, né? E aqui embaixo, né, que eu vou fazer a leitura. A leitura, ela consiste em 2 parâmetros, da mesma forma que a impressão. Aqui é o que eu vou ler. O que eu vou ler é um inteiro, então eu só coloco aqui %i. E aqui é para onde que eu vou ler? Para o x. O printf, ele é o inverso do scanf. O scanf pega o que o usuário digitou
e joga para dentro de x. O printf pega o que está dentro de x e joga para dentro do %i. Troca o que está dentro do %i. Então, é assim que eles funcionam. Só tem um negocinho chato aqui no scanf, que é essa leitura de valores, que eu tenho que colocar o i comercial. O i comercial, ele representa que eu estou manipulando a memória RAM do computador. Então, o valor que eu vou jogar vai ser no endereço da variável x. Só isso que vocês têm que lembrar, de colocar o i comercial antes, né, no scanf. No printf, eu não preciso de comercial. Então, eu vou ler o que o usuário digitou, eu vou jogar em x, depois eu vou pegar o x e vou jogar dentro, no lugar desse %i aqui, ó. Então, eu vou não tenho mais essa necessidade desta atribuição. Agora eu posso executar o meu programa, eu vou compilar, eu vou executar, ele está esperando eu entrar com o valor, eu vou colocar aqui o valor da minha idade, 18 anos, beleza, fechou, dei Enter, ele foi e mostrou o valor, refletindo o que foi solicitado no exercício. Faça um programa que leia um número inteiro e o imprima, né? É isso que está descrito aqui nesse programa. Esse programa faz isso. Ó, entre com um número, aqui eu estou lendo ele nesse comando, e aqui eu estou imprimindo ele, né? Depois eu tenho um return 0 indicando que o meu programa ele finalizou com sucesso. O meu processo finalizou com sucesso, né? Então, esse é o exercício 1 aqui do nosso trabalho, né? Da nossa lista de exercícios. Aí, vou fazer aqui com vocês também o exercício 2. Arquivo, salvar como, para aproveitar a codificação e otimizar o processo de codificação de vocês, vocês podem utilizar essa opção aqui, ó. Arquivo, Save File As, e aqui, ó, vocês colocam EX de exercício 02. Aí ele gera um outro arquivo, ó, EX02, e você pode utilizar essa estrutura, né, de include, de int-main, de return 0, fecha chaves, você pode reutilizar. Aí o segundo exercício é, faça um programa que leia um número real e o imprima. Então agora eu vou trocar aqui, ó, float, né? Agora eu vou colocar o scanf. Depois eu coloco o printf antes do scanf. Mas eu vou colocar o scanf %f, porque eu vou ler um float, e comercial x. Pronto. Agora um printf %f x. Então, ó, eu estou lendo um programa, um valor colocando dentro da variável x, e aqui eu estou pegando esse valor e imprimindo na tela. Então, ó, bem clássico, eu não coloquei nada. Vamos executar esse programa aqui só para a gente ver a saída dele, para vocês entenderem. Então, repetindo, ó, declarei a variável, li, escrevi. Simples e direto. Vou compilar esse programa. Aqui embaixo, quando tem algum erro, por exemplo, se eu perdi aqui ponto e vírgula, esqueci de colocar, ele vai me avisar, ó, ele vai dar assim, ó, erro, expected, né, então ele está expected, ele está esperando um ponto e vírgula antes do printf. Então, você vem cá e coloca o ponto e vírgula aqui, e compila, né, para ele não dar erro. Então, compilei e executei, ó. Aqui, ó, deixa eu só... Eu posso compilar, às vezes eu só quero compilar para ver se tem erro e não quero executar. Posso compilar. Eu posso só executar, se eu quiser, eu não quero mexer, compilar, só quero executar. Ou eu posso fazer ambos, que é compilar e executar. Nesse caso aqui eu vou fazer ambos, beleza? Aí eu vou digitar, por exemplo, a minha altura aqui, né? Porque é um float.
colocar aqui 1,87, que é a minha altura. E vou dar Enter. E na hora que eu dou Enter, ele imprime 1,87. Porque, ó, ele lê 1,87, ele pega daqui e joga para cá, ó. Depois ele pega de cá e joga para cá. É isso que ele está fazendo aqui. O printf tem essa sintaxe e o scanf tem essa sintaxe e essa semântica, né? Essa lógica por trás. Agora eu vou melhorar o meu programa, né? Eu vou colocar um printf antes aqui para o usuário entender, né, o que ele tem que fazer, ó, porque até então fica essa telinha aqui piscando, ó, e o usuário não sabe o que ele tem que tomar, que procedimento que ele tem que tomar, né? Olha lá, não sabe o que ele tem que fazer, né? Então, eu vou colocar aqui uma mensagem para trazer essa interação com o usuário, né? Entre com um número real, é isso que eu vou escrever aqui, ponto e vírgula. Aí aqui, ó, vou melhorar essa mensagem. O número lido, e vou colocar aqui um igual, ó. Então, o x, eu vou substituir essa parte aqui. Então, o texto vai ser o número lido igual e o valor do x no lugar desse %f. Né? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, vamos ver se melhorou aqui, ó. Ó, melhorou, entre com um número real. Então, vou colocar 1,87. Ó, o número lido é igual a 1,87. Então, melhorou aqui a minha mensagem. Então, pessoal, esse é o segundo exercício, né, que a gente vai fazer. Aí eu quero que vocês façam o 3, o 4 e o 5. Peça ao usuário para digitar 3 valores inteiros e imprima a soma deles. Aí já é um pouquinho mais elaborado. Leia um número real e imprima o resultado do quadrado. O que é o quadrado? É ele vezes ele mesmo. Leia um número real e imprima a quinta parte desse número. Vai pegar o número lido e dividir por 5. Isso são operações aritméticas que incluem, né, os exercícios. Eu vou fazer uma operação aritmética, uma operação de multiplicação, de divisão e de soma, para que vocês possam entender, mas eu não vou resolver a questão especificamente. Então, ó, eu vou criar aqui 3 variáveis nesse meu programa, x, y, z. Beleza? A primeira variável, todas elas serão inteiras, tá? Todas elas serão inteiras. Inicialmente aqui, todas elas serão inteiras. Beleza? E aí, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer com que z receba a soma de x mais y. Isto aqui é o que eu chamo de expressão em C. É uma expressão algébrica, aritmética aqui, ó, em que eu pego o valor de x e somo com o valor de y e jogo dentro de z. Mas, César, você não deu valor para x e não deu valor para y, mas eu vou dar, ó. Eu vou pegar x e vou falar com que x vale 10. Eu vou pegar que y vale 20. E z vai valer o quê? X mais YZ, vai valer o resultado dessa expressão. E aqui, ó, eu vou imprimir, né, o valor de Z, ó, para mostrar para vocês. O resultado, né, é igual, e vou colocar aqui, ó, %i. Por que %i? Porque Z é inteiro, e eu vou imprimir na tela. O resultado é igual. Então, ele tem que imprimir o que aqui? 30. Por quê? Porque ele vai pegar x e somar com y. X vale 10, então ele tem um valor 10. Y vale 20, então 10 mais 20, 30. Pega o 30 e joga para dentro de z e aqui dá saída na variável z. Eu vou compilar e executar. O resultado é 30. Isso é uma expressão aritmética de adição. Ah, não, César, multiplicação, como é que é? X vezes Y. O vezes é o asterisco, tá?
Então, beleza, essa é a multiplicação. Então, ele vai multiplicar 10 vezes 20. A saída vai ter que ser 200. Ó, 200 é a saída do programa, né? E aqui, ó, eu vou fazer uma divisão. Para dar valor exato, só para o nosso contexto, eu vou pegar y e vou dividir por x, né? A divisão é representada pelo operador barra. Eu vou compilar, olha lá, vai dar 2, porque ele fez a divisão. E por último, a subtração, que é por esse operador aqui, o tracinho menos. Então, aqui eu tenho 20 menos 10, que dá 10. Né? Então, essas são as operações aritméticas básicas e esses são os operadores aritméticos básicos. Com essa explicação aqui, você já tem condição de fazer os 5 primeiros exercícios da lista de exercícios que está disponível para essa semana. Bem, pessoal, é isso, né? E até a nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos.